ele pretende contratar militares da reserva, pagando 30% a mais do que ele ganha da reforma da Previdência. Teve um aumento de 50% acima da inflação. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Olá, trabalhador. O ano de 2020 começou com mobilizações em diversos setores da classe trabalhadora, com destaque para os moedeiros, petroleiros e servidores do Dataprev, que com suas greves e manifestações impulsionaram o calendário de lutas e continuam resistindo aos ataques. Enquanto isso, o governo de Jair Bolsonaro tem deixado a cada dia mais claro o seu caráter. Com a contra-reforma da Previdência, que ampliou o tempo de trabalho e reduziu o valor das aposentadorias, a carteira verde e amarela, que chantageia os jovens trabalhadores desempregados e reduz ainda mais seus direitos, a manutenção dos altíssimos índices de desemprego e de subemprego, a inflação crescente, a desvalorização da moeda, o irrisório reajuste do salário mínimo, o aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, a crescente violência policial e das milícias contra os setores mais explorados e oprimidos da cidade e do campo, o descaso quanto ao déficit de moradia, a ampliação do sucateamento e da terceirização dos serviços públicos por meio da reforma administrativa, sua hostilidade com os servidores, o preconceito de classe, gênero e raça cada vez mais explícito, a subserviência aos interesses capitalistas estrangeiros com o anúncio do pacote de privatizações de empresas estratégicas, a relação de submissão ao governo estadunidense em diversos temas, como, por exemplo, apoiando a política de deportação de trabalhadores brasileiros, evidenciam o perfil burguês e entreguista deste governo. Aos poucos, aqueles que acreditaram no discurso de menos direitos por mais empregos começam a perceber que foram enganados, que a vida não melhorou e que o caminho para transformá-la é a luta. Infelizmente, alguns setores organizados do movimento sindical continuam apostando em um suposto desgaste natural deste governo, buscando um pacto ainda mais rebaixado com a burguesia e colocando sua energia tão somente nos processos eleitorais. Tentam, mais uma vez, ludibriar os trabalhadores com promessas que a crise do capital não permitirá cumprir. Nesta conjuntura, cabe a nós propor e trilhar o caminho da luta organizada, das manifestações, das greves e das ruas. Para tanto, será necessário intensificarmos o trabalho de base, principalmente nos setores estratégicos. Fortalecer o campo sindical classista, com destaque para o Fórum Sindical Popular e de Juventudes, de luta por direitos e liberdades democráticas. Mobilizar os trabalhadores e a juventude de todo o país. Trabalhar para construir a greve geral e apontar para a necessidade da luta anticapitalista e antiimperialista, na perspectiva do poder popular e do socialismo. Desta forma, convocamos toda a militância da unidade classista e os demais trabalhadores para participarem ativamente do seguinte calendário de lutas, com manifestações e greves por todo o Brasil. Dia 27 de fevereiro, manifestação pelo Dia Mundial contra o Imperialismo e em defesa da Revolução Bolivariana. Dia 3 de março, greve nacional dos trabalhadores dos Correios. Dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Dia 14 de março, Dia Nacional de Luta contra a Criminalização dos Lutadores Sociais. 2 anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Dia 18/3, Dia de Greve Geral da Educação e dos Servidores Públicos. O ano seguirá no que depender de nossos esforços como começou, com muitas lutas contra o governo Bolsonaro e contra o capitalismo, pois estes não cairão de podres. Somente a classe trabalhadora organizada poderá derrubá-los. Avante, camaradas! Unidade classista, futuro socialista.